Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. Olá! O projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual, é um projeto que conta com professores e professoras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Sergipe, e tem por objetivo divulgar as pesquisas destes professores e professoras. Este é o 5º podcast do projeto e nele o professor Maxwell Moraes de Lima Filho conversa com o professor e pesquisador Tarek Prata, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre o tema do 5º módulo do projeto, Filosofia da Mente e os níveis do processo cognitivo. E eu sou a professora Giovanna Temple, coordenadora do projeto. Olá, eu sou o Max, professor da Universidade Federal de Alagoas. O meu amigo Rafael Ferreira, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e eu somos os responsáveis por este 5º módulo do projeto Gaia Nefilibata, que versa sobre filosofia da mente e os níveis do processo cognitivo. No primeiro e no segundo vídeo de nosso módulo, dissemos que o problema mente-corpo tem um caráter ontológico e apresentamos um panorama sobre as 6 principais correntes da filosofia da mente, a saber, o dualismo de substância, o dualismo de propriedade, o behaviorismo analítico, a teoria da identidade mente-cérebro, o funcionalismo e o fisicalismo eliminativista. No terceiro e no quarto vídeo de nosso módulo, tratamos da abordagem de Jean Piaget para o problema mente-corpo e expusemos os pressupostos e os conceitos elementares desta concepção, mostrando como o princípio de paralelismo entre a causalidade fisiológica e a implicação mental poderia explicar o problema mente-corpo na constituição dos níveis dos processos cognitivos. É importante reforçarmos que todos esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do projeto Gaia Nefilibata. Para encerrar o nosso módulo sobre filosofia da mente e os níveis do processo cognitivo, temos a felicidade de receber Tarek de Ataíde Prata. Tarek Prata é graduado em Psicologia e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, tendo realizado seu doutorado em Filosofia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ele lecionou no Centro de Ensino Tecnológico do Governo do Estado do Ceará, foi professor substituto e bolsista de Desenvolvimento Científico Regional na Universidade Federal do Ceará, bem como professor na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, tendo assumido as funções de editor da revista Perspectiva Filosófica, de vice-coordenador e de coordenador do mestrado em Filosofia. Seus principais interesses acadêmicos se relacionam às áreas da filosofia da mente e da filosofia da psicologia. Tarek, muito obrigado pela sua presença em nosso podcast. Para iniciar nossa conversa, fale-nos um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, o início na psicologia, o interesse pela filosofia e o doutorado no exterior. Então, Max, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar desses assuntos, né? A gente dedica a nossa vida à pesquisa e poder divulgar isso com um público maior é sempre uma grande satisfação. Veja, eu entrei na graduação em psicologia em 1994 e eu já tinha um interesse por filosofia a partir de leituras anteriores, né, à minha entrada na graduação. Embora, claro, assim, hoje em dia eu nem me lembro muito bem dessas leituras, né, já faz um certo tempo, enfim. Mas o caso é que eu já entrei com um certo interesse na filosofia. A minha primeira aula na graduação foi a aula de introdução à filosofia, com o professor Lauro Mota, que já é falecido. Mas o meu interesse começou a crescer mesmo, né, assim, e ganhar uma dimensão maior, quando eu fiz uma disciplina eletiva com o professor Kleber Carneiro, né, que você conhece, lá da Universidade Federal do Ceará. Eu posso dizer que ele que me introduziu realmente na filosofia, porque ele deu uma disciplina com uma temática mais específica sobre Kant, Hegel, Marx, e realmente eu comecei a entrar realmente em algo da pesquisa em filosofia, né?
Então, o Kleber me encaminhou para fazer PIBIC, assim, com outros professores, porque ele se afastou. Então, eu tive PIBIC durante 3 anos, no final, sob a orientação do professor Manfredo de Araújo de Oliveira, uma pesquisa que relacionava Piaget e Hegel, né? E no mestrado eu acabei, né, assim, seguindo o mestrado em filosofia, né, assim, já na graduação eu fui me encaminhando para a pesquisa em filosofia. No mestrado eu comecei a me interessar mais por filosofia analítica, a partir da influência do professor Tarcísio Pequeno, né, que foi meu professor em disciplinas do mestrado. E, na verdade, mais para o final é que eu me interessei por filosofia da mente, né? Porque eu vi que a filosofia da mente responderia mais aos meus interesses, que eram entender os fundamentos teóricos da psicologia, pode-se dizer assim. E aí o meu orientador do mestrado, o professor Guido Imaguira, que atualmente trabalha na UFRJ, conseguiu, né, assim, ele fez toda a formação dele na Alemanha. Você sabe que o departamento de filosofia do UFC é muito ligado à Alemanha, né? Assim, naquela época, acho que 1/3 dos professores tinham feito doutorado na Alemanha, ou perto disso. O Guido, então, fez o contato com o professor Andreas Kemmerling, da Universidade de Heidelberg, e aí eu fui estudar filosofia da mente, né, no doutorado, lá na Alemanha. Nesse sentido, a filosofia da mente surgiu para mim já num momento relativamente tardio da minha formação, né? Embora, assim, desde o começo, o meu interesse era pelos fundamentos teóricos da psicologia, compreender filosoficamente os pressupostos da psicologia, e eu acabei entendendo que a filosofia da mente respondia a isso, né, de uma maneira melhor. Isso foi uma coisa que eu tive que descobrir por mim mesmo, porque na época a filosofia da mente não era assim tão difundida, excetuando alguns trabalhos, né, dos professores da Unesp de Marília, o professor João Fernandes Teixeira, né, assim, naquela época já tinha muitos livros, mas essa área não era tão forte no Brasil, coisa que mudou muito através do tempo, né? Hoje ela é muito mais forte. Então, esse foi mais ou menos o meu percurso, né? Assim, já na graduação, eu sentia desde o começo assim que eu tinha um perfil mais teórico, né? Não era meu ímpeto não era para atuar propriamente na clínica ou na psicologia organizacional ou psicologia educacional. Meu ímpeto era de pesquisa. Então, nesse sentido, eu sempre fui uma espécie de psicólogo teórico, né? E na filosofia da mente eu encontrei um caminho para aprofundar isso de uma maneira que me pareceu mais rica, e de fato eu entendo que foi a coisa certa a fazer. Ok. Você poderia comentar um pouco sobre a experiência do doutorado no exterior? Nesse caso, você já estava estudando o naturalismo biológico de John Searle, correto? Veja, no meu mestrado, eu estudei Wittgenstein, na verdade, o primeiro Wittgenstein. Eu escolhi o Searle no projeto para o doutorado, mas, na verdade, o meu projeto foi sobre a questão de pensamento e linguagem em Searle, partindo especialmente de algumas considerações que ele faz no Mente, Linguagem e Sociedade, mas desde o início, né, do meu contato com o Searle, né, que ficou mais forte durante o mestrado, eu me interessei pelo naturalismo biológico, mas lá na Alemanha eu acabei, bem no início do doutorado, bem no início mesmo, resolvendo focar no naturalismo biológico, mas foi uma coisa bem do início do doutorado, assim, dos primeiros meses, se brincar dos primeiros 2 meses, ou até antes. Talvez no período que eu estava fazendo curso de alemão, que eu já estava estudando, né, claro, eu achei que era melhor me encaminhar para esse tema, porque responderia mais à minha preocupação, né, pelos fundamentos teóricos da psicologia. Mas você me pede para comentar a experiência no exterior. Veja,
a experiência no exterior, sem dúvida, ela é muito rica, né? Você encontra universidades com infraestrutura inacreditável, né? Assim, muito diferente do que nós temos, embora o Brasil tenha melhorado muito, assim, desde a época da minha graduação, né? A experiência de vida também é muito enriquecedora, porque você conhece na rua, né, pessoas dos mais variados países, toma contato assim, com muitas realidades, com muitos universos diferentes. E na universidade você encontra debates muito qualificados, né? Pessoas muito especializadas, então é uma experiência muito rica, embora ela também tenha as suas dificuldades, né? Assim, as pessoas não devem imaginar que é uma coisa simples você sair da sua cultura e ir para uma coisa completamente diferente, né? Sempre existem choques, sempre existem dificuldades. Nesse sentido, assim, as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Embora, assim, eu estava muito preparado por relatos, mas só lá na hora mesmo é que eu entendi do que se tratava, assim, esses desafios, né, de adaptação. Mas, assim, o que eu tenho a dizer é que esses desafios, né, eles podem ser superados, claro, a depender da situação de cada pessoa, né, e do que aconteça a cada pessoa. E eu realmente não me arrependo, né? Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Um crescimento muito grande, assim, eu voltei outra pessoa, né, em todos os sentidos. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta é um tanto quanto abrangente, né, mas vai situar bastante bem o nosso ouvinte, né, está no nosso podcast, e o nosso ouvinte, na área geral da filosofia da mente. Então, eu queria saber, Tarek, o que é, quando surgiu e quais são os principais tópicos da filosofia da mente. Veja bem, o que a gente chama hoje de filosofia da mente é, né, aquilo que se faz no mundo de língua inglesa, né, sob a designação Philosophy of Mind, e nesse sentido é uma área de pesquisa relativamente recente, né? Costuma-se dizer que o marco inicial seria a publicação do livro The Concept of Mind, né, o conceito de mente, do professor Gilbert Ryle, que era um professor de Oxford. Publicou esse livro em 1949, ou seja, um período relativamente recente. E então surgiu essa área de pesquisa que se faz em profundo diálogo com outras disciplinas, né, científicas, inclusive, do estudo da mente. Embora eu gosto de dizer que, claro, sob esse ponto de vista, a filosofia da mente é uma coisa muito recente, mas, de certo modo, ela é também uma coisa extremamente antiga, né? Porque a investigação filosófica sobre a mente ela é algo que é tão antiga quanto a filosofia, praticamente. Desde os pré-socráticos, desde Platão, desde Aristóteles, né? E desde então, ininterruptamente, ao longo da história, vem existindo reflexões filosóficas sobre a mente. É interessante notar que o tema que eu estudo mais hoje, a consciência, o estudo de Aristóteles tem relevância para ele, porque as coisas que Aristóteles escreveu são interessantes para pensar essa questão da consciência, tal como discutida nos dias de hoje. Né? Só para dar um exemplo. Então, sob certo ponto de vista, é uma coisa muito antiga. Agora, o que acontece é que, quando se constitui essa área no século XX, né, existe um foco, né, uma concentração nessas questões que levou a um crescimento da área, né, um desenvolvimento dessas reflexões que realmente talvez seja inédito. Né? E aí vem também a questão desse diálogo com as ciências empíricas, né? Com as ciências cognitivas, a ciência da computação, a neurociência, né? E aí se torna essa área muito rica, né? muito cheia de contribuições, cheia de reflexões. De todo modo, o professor Oswaldo Pessoa, da Universidade de São Paulo, né, que já veio aqui em Recife para vários eventos, ele gosta ele é o professor de filosofia da mente, né, da USP. Ele gosta de dizer assim que realmente se trabalha com esse marco temporal, né, de 1949 para cá, mas é claro que existem reflexões anteriores muito interessantes, né?
E eu mesmo, ultimamente, assim, há alguns anos, venho me interessando por Brentano, né? Franz Brentano, que era um psicólogo filosófico do século XIX, né, início do século XX, e assim existem vários outros autores também interessantes. Mas, enfim, para concluir minha resposta a esse tópico, se nós entendermos a filosofia da mente como essa área, né, que se constitui na tradição da assim chamada filosofia analítica, e que se faz num profundo diálogo com as ciências cognitivas, com a neurociência, né, com a inteligência artificial, a ciência da computação. Eu gosto da divisão que faz o Paul Churchland, por exemplo, no livro Matéria e Consciência, que ele está publicado no Brasil, pela editora da Unesp. Ele coloca que existem 4 grandes problemas na filosofia da mente. Ele caracteriza a filosofia da mente justamente como uma área onde esses problemas, que são problemas tradicionais da filosofia, eles são investigados no viés específico dos fenômenos mentais. Então, haveria, segundo Churchland, o problema ontológico, né, o problema do que são os fenômenos mentais e como eles se relacionam com os fenômenos físicos, o problema epistemológico, ou seja, o problema da teoria do conhecimento, como nós conhecemos os nossos próprios fenômenos mentais, que é o problema do autoconhecimento, e como nós conhecemos os fenômenos mentais dos outros. Haveria ainda um problema linguístico a respeito de como as sentenças que nós produzimos para falar dos fenômenos mentais adquirem significado, e um problema metodológico, né? O problema de como nós devemos organizar a construção do conhecimento a respeito da mente. Problema que ele fica ali sempre muito na fronteira entre, né, a ênfase na especificidade das ciências humanas ou a ênfase no modelo da ciência natural. Aí fica essa tensão entre pensar os fenômenos mentais de um ponto de vista mais do senso comum, da vida cotidiana e das ciências humanas, ou segundo o modelo da ciência natural, né, da física, da química, da biologia. Então, seriam esses 4 grandes problemas, segundo Churchland, e eu acho realmente isso interessante para a gente pensar essa área. Então, seria isso. Filosofia da mente, num certo sentido, é tão antiga quanto a própria filosofia, mas desde 1949 se desenvolveu com muita força, constituindo essa área de pesquisa da filosofia contemporânea. Perfeito. Aproveitando, então, um gancho com o que você estava dizendo agora para a gente, eu queria saber, Tarek, qual a relação entre filosofia da mente e outras grandes áreas do conhecimento. Eu, como exemplo, né, a gente poderia citar física, biologia, psicologia, computação. Qual seria essa relação entre a filosofia da mente e essas grandes áreas do conhecimento? Então, eu vou, né, evidentemente, tentar falar de maneira sintética, na medida, né, que me seja possível. Essa filosofia da mente surgida no século XX, que ela existe até hoje, porque ela vem dessa tradição da filosofia analítica, ela tem uma relação com as ciências naturais que é diferente de outras vertentes filosóficas, né? É uma relação assim mais amistosa, e me falta assim a palavra agora, mas enfim, a filosofia analítica ela é mais aberta ao diálogo com essas ciências naturais. Então, por exemplo, quando você vai pensar a questão mente-corpo, né, o que são os fenômenos mentais e como se relacionam com o corpo, ou seja, como se relacionam com os fenômenos físicos, a ciência física, de uma maneira geral, desempenha um papel, porque para pensar essa relação entre o mental e o físico, eu tenho que saber o que é físico, né? E aí cabe pensar sobre as diferentes contribuições que foram trazidas pela ciência física propriamente dita ao longo do tempo. Então, né, definir o que é o físico, e vai se fazer isso em diálogo com a ciência respectiva, né? No que diz respeito à biologia, como essa filosofia da mente ela é mais aberta à ciência natural, né, é muito difundido nessa área o reconhecimento de que nós somos sistemas biológicos, né? O que em outras vertentes filosóficas não é assim tão fácil, né? Assim,
se procura enfatizar o que o ser humano teria de, né, além do meramente biológico, além do meramente natural, né, mas na filosofia da mente é muito comum que se pense o ser humano enquanto um ser biológico, né, e então é claro que o conhecimento a respeito do funcionamento desse sistema, que é o nosso organismo, se torna bastante relevante. Como parte, né, da biologia num sentido amplo, nós temos o estudo do cérebro, das suas estruturas e do seu funcionamento, que é um tipo de estudo, né, a neurociência, que é muito importante para essa filosofia da mente contemporânea. Em relação à psicologia, né, ao mesmo tempo em que existe o estudo neurocientífico, existe o estudo da psicologia, tanto feito ao modo tradicional das ciências humanas, que é uma coisa que tem uma longa história, não vou falar muito disso aqui, né? O Karl Otto Appel, no seu livro Transformação da Filosofia, tem um texto, se eu não me engano, no segundo volume, sobre Wittgenstein e Heidegger, que ele fala um pouco dessa história, né, das ciências humanas até muito antes dessa expressão existir. Mas, enfim, no campo da psicologia, existe essa investigação dos fenômenos mentais feito ao modo mais tradicional das ciências humanas, né, compreendendo o sentido, né, pensando esses fenômenos tal como eles se manifestam na nossa experiência, e existem investigações dos fenômenos mentais que, influenciadas pelo cognitivismo, né, influenciadas pelos estudos psicológicos que não necessariamente se pautam por esses padrões da nossa vivência cotidiana, se traduzem em um estudo, né, da mente humana também, psicológico, mas utilizando conceitos formais, né, ou melhor dizendo, estruturas formais, para compreender o funcionamento psicológico. Então, a filosofia da mente vai dialogar com essas áreas, uma psicologia que seja feita mais do ponto de vista fenomenológico, no sentido assim, do modo como os nossos fenômenos mentais se manifestam, quanto uma psicologia cognitiva, né, que trabalha com modelos formais, né, baseada em conhecimentos da ciência da computação, entre outros, né, que é uma área muito vasta. E aí eu, né, já toquei na ciência da computação, que, tendo tido um papel importante no que se pode chamar de revolução cognitiva, lá nos anos 50, tem um papel importante nas ciências cognitivas e, dado o diálogo das ciências cognitivas com a filosofia da mente, terão importância para a filosofia da mente. Excelente. Você havia falado que, dependendo do marco, né, você pode considerar a filosofia da mente algo bem recente, meados do século XX, né? Ou, se pensar no sentido, dependendo de outro marco, um sentido mais amplo, ela pode ser tão antiga quanto a filosofia, né? Desde os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, etc. Seguindo por esse caminho e dando um salto para a modernidade, eu gostaria, Tari, que você nos falasse um pouco sobre qual o legado do filósofo moderno René Descartes para o campo da filosofia da mente. Então, Marcos, o Descartes é um filósofo que, no início da filosofia da mente, ele era muito desprivilegiado. Aliás, nessa obra inaugural, né, essa obra que é considerada um marco inicial da filosofia da mente, né, o conceito de mente, do Gilbert Ryle, ele ataca muito fortemente Descartes. Existe lá, né, essa imagem do fantasma na máquina, que seria a visão de Descartes, segundo o Ryle, o que, aliás, é razoavelmente exato, me parece, né, porque Descartes faz uma diferença radical entre a mente e o corpo, e essa filosofia analítica, né, no seu surgimento ali, ela foi muito marcada pelo neopositivismo lógico, que era antimetafísico, né, era verificacionista, empirista. Então, o Descartes era muito desprivilegiado. Com os trabalhos de Saul Kripke, em especial o importante livro Naming and Necessity, que tem uma tradução em Portugal, que eu acho que se chama Nome e Necessidade, o Descartes foi meio que reabilitado. E aí ele passou a ser levado mais a sério e exercer uma influência
entre os filósofos que resistem ao fisicalismo, né? Como é o caso do próprio Kripke, que ele lá no final do Name and Necessity, ele articula um argumento contra a teoria da identidade entre mente e cérebro, que vai entender que né, existem diferentes formulações, mas numa das formulações da teoria da identidade, a mente não seria nada mais do que o cérebro, e Kripke vai criticar isso. O Descartes, então, passou a ser visto de uma maneira mais séria, assim, no sentido de que os argumentos que ele articulou lá no século XVII, eles ainda devem ser levados a sério, ou pelo menos muitos autores acham que eles devem ser levados a sério. É interessante assim, que o Descartes foi o primeiro filósofo que eu estudei mais profundamente, né? O meu primeiro PIBIC, que eu comecei em 1996, na época do aniversário, né, de Descartes, na época dos, não me lembro agora, 400 anos de Descartes. Ele é nascido em 1596, né? Foi em 1996 eu consegui meu PIBIC. Por um ano eu estudei Descartes. Nesse sentido, é um autor com quem eu tenho familiaridade. E aí, assim, a minha atitude propriamente é a seguinte, né? É difícil uma frase de Descartes que eu concorde, digamos assim. Mas mesmo assim, independente de eu concordar ou não concordar, eu acho extremamente interessante, né? Porque as argumentações dele são muito refinadas, muito sofisticadas. Há um estilo de escrita que tem muito de literário, né, assim, que é envolvente, é prazeroso de ler, isso não deixa de desempenhar um papel. Mas, de qualquer maneira, Descartes já estava refletindo lá no passado sobre questões que são extremamente importantes. Então, é um autor que eu estudo, por mais que eu não tenda a concordar, né? Eu estudo para compreender, né, aquele ponto de vista e entender uma visão influente sobre essas questões. Então, mesmo eu não sendo nada cartesiano, eu estudo Descartes, né, me interesso por Descartes e acho que ele é um autor que deve ser levado a sério, né, como outros, o que não era muito o caso, né, assim, não se achava muito isso no início da filosofia da mente. Ok. Acho que agora a gente preparou um terreno, né, com essas questões mais abrangentes, e eu queria, nas nossas duas próximas questões, focar em textos específicos, em artigos, né, em artigos influentes, escritos por filósofos contemporâneos, né, há poucas décadas, né, há pouco tempo. Então, inicialmente, eu queria falar sobre Thomas Hegel e depois sobre David Rosen. Então, na primeira questão sobre artigo, eu queria que você nos contasse acerca da concepção desenvolvida por Thomas Nagel no seu artigo Como é ser um morcego, que foi publicado em 1974. Então, Marcos, esse texto é realmente muito influente, né? Possivelmente é dos textos mais influentes dessa área da filosofia da mente, é muito conhecido. É um texto que eu costumo sempre trabalhar nas minhas introduções à filosofia da mente, né, diante dessa importância, e é muito, né, usual que se faça isso nas introduções à filosofia da mente. Tentando ser sintético, né, porque é claro que o texto traz muitas questões e seria complicado falar exaustivamente sobre isso agora. Basicamente, o Nagel parece trabalhar ele quer ressaltar uma certa dificuldade que existe para a nossa compreensão a respeito dos fenômenos mentais. Nessa área da filosofia da mente, a visão predominante ao longo de toda a história dela foi uma visão fisicalista, né? A visão de que os fenômenos mentais são fenômenos físicos. O Nagel, é interessante notar, ele não nega isto, ele não nega que os fenômenos mentais sejam físicos. Num texto anterior, chamado O Fisicalismo, de 1965, ou seja, foi publicado 9 anos antes do texto do Morcego, tem uma frase muito curiosa do Nagel, em que ele diz, né, que eu sempre achei o fisicalismo repelente a despeito da minha crença atual de que essa tese é verdadeira. Né?
essa é a citação quase literal do que o Nagel diz lá. Esse texto de Nagel, inclusive, foi traduzido num volume organizado pelo professor Teixeira, da UFSCar. Né? Foi publicado em 96 no Brasil. O fisicalismo, o Nagel diz isso. No texto do morcego, o Nagel chega a dizer que as reflexões que foram feitas aqui não mostram que o fisicalismo é falso. Né? Então ele diz, o fisicalismo é antes uma concepção que nós não conseguimos entender, porque nós não temos os meios conceituais para entender como ele é verdadeiro. Então é isso que eu estou tentando ressaltar. Né? Assim, eu estou lhe dando bases textuais para dizer que Nagel, a contragosto, né, porque ele não encontra argumentos que derrubem o fisicalismo, aceita o fisicalismo, mas ele está destacando que a gente não consegue entender, que há ainda um problema para entender a relação entre o mental e o físico, porque os fenômenos mentais, eles seriam caracterizados por uma subjetividade. E essa subjetividade escapa a qualquer tentativa de capturá-la em descrições físicas. Então, há um sério problema para o fisicalismo. Né? É o que Nagel tenta colocar nesse texto. É interessante notar que essa subjetividade, né, que é uma palavra muito ambígua, né, a palavra subjetividade pode ser usada de muitas maneiras, essa subjetividade de Nagel, ela não é a subjetividade do indivíduo, que é muito natural a gente pensar que fosse, né? Subjetividade é muito, muito comumente usada até na linguagem cotidiana como algo referente ao indivíduo, né? Eu acho isso, então a minha opinião é subjetiva, você acha outra coisa, então a sua opinião é subjetiva, ou seja, individual, né? É referente a um certo indivíduo. Mas a subjetividade de Nagel não é isso. Subjetividade de Nagel, ele diz que não é algo do indivíduo, é algo da espécie biológica. E até nisso ele transparece uma aceitação do fisicalismo, né? Porque essa subjetividade é algo comum a todos os organismos que têm uma mesma estrutura. Ele diz isso lá no texto, em vários momentos do texto. O ponto é, assim, para explicar o problema, que eu só fiz anunciar o problema, né, mas eu não expliquei ainda, a questão é a seguinte. Nós, seres humanos, por exemplo, nós vivenciamos estados, eventos e processos mentais. Nós temos, né, especialmente, sensações, percepções, emoções, e há um modo como é para nós vivenciar isto. Né? E aí, entendendo que esse modo como é vivenciar os estados mentais é algo da espécie biológica, então isso seria dos seres humanos. O que, aliás, é uma coisa aí que ainda precisaria ser melhor fundamentada, né? Ele meio que afirma isso lá. Mas aí o caso eu posso reduzir esse modo como é vivenciar os estados mentais a algo físico, por exemplo, processos cerebrais, né? Descargas eletroquímicas em determinadas estruturas neuronais do meu cérebro. Aí o Nagel vai dizer, é complicado, porque nós, seres humanos, vivenciamos nossos estados mentais de um certo jeito. Outros seres vivenciam de outro jeito. Aí ele pensa no morcego, que é um ser cujo principal sentido é a audição. Né? Ele, através de um sonar, ele faz discriminações ambientais tão ricas quanto aquelas que a gente faz com a visão. Ou seja, ele percebe forma, percebe distância, segundo o texto, ele até percebe texturas, né, das superfícies com a audição. Só que perceber o mundo desse jeito é uma coisa completamente diferente do nosso jeito de perceber. Então, se a gente examinar o cérebro do morcego, a gente vai conseguir entender como é ser um morcego? Não. Se um outro tipo de ser, um extraterrestre, examinar o nosso cérebro, ele vai saber como é ser um ser humano? Não. E nós mesmos, nós conseguimos, assim, a gente sabe, né, o que está vivenciando e nós poderíamos ser ensinados que tal estado mental que eu vivencio está correlacionado a tal processo cerebral. Mas ainda assim a gente também não vê como o estado mental brota do processo cerebral. Então existe um descompasso, né? Aquilo que depois se chamou de lacuna explanatória. Então há uma dificuldade para
o fisicalismo, né? Há um grande desafio para se entender como os fenômenos mentais seriam físicos, e o Hegel chega a sugerir no final do texto assim, que talvez isso seja descoberto num futuro distante. Mas essa assim, é uma visão, né? Outros autores têm outras visões. O Rosenthal, que você mencionou, por exemplo, tem outra. Certo. Então, pegando o gancho, saindo de meados dos anos 70 do século passado para meados dos anos 80, por gentileza, Tarek, comente a argumentação esboçada por David Rosenthal no artigo Dois Conceitos de Consciência, né, que saiu em 1986. Então, o David Rosenthal é um filósofo pelo qual tenho me interessado muito ao longo dos últimos anos, né? Porque ele propõe uma teoria da consciência. Esse é o título de um texto posterior dele, né? Assim, um pouco posterior a esse que você cita, os dois conceitos de consciência, que explicaria diversos aspectos, né, da consciência como uma propriedade dos nossos estados mentais, e eu acho as ideias dele muito interessantes. Uma coisa que eu preciso destacar, assim, que nos textos dele, em geral, ele trata de muitos assuntos, às vezes esses assuntos não estão, assim, estreitamente conectados, né? Como se ele abordasse a mente sob vários pontos de vista, então ele acaba tratando de temas, às vezes, um pouco distantes entre si, mas que são todos eles relevantes para a compreensão do que ele está tratando, né? Então é difícil resumir a argumentação do texto, porque ele argumenta em muitas direções lá, né? Eu diria isso. Mas o básico é justamente essa ideia de uma teoria da consciência, que ele dá uma forma mais acabada depois, nesse texto, Uma Teoria da Consciência, que ele está publicado aqui no Brasil na revista Perspectiva Filosófica, da UFPE, né? E depois ainda, em 2002, um texto chamado Explicando a Consciência, que ele pediu a mim que traduzisse, né, para o português, que a gente pediu a ele para traduzir a Teoria da Consciência, aí nós acabamos publicando esse texto na revista Prometeus, da Universidade Federal de Sergipe. Então, esses dois textos estão disponíveis. A ideia básica é essa teoria da consciência que ele vai desenvolvendo ao longo desses textos. Essa teoria da consciência, primeiramente, ela parte da ideia de que não é possível explicar a consciência diretamente em termos neurocientíficos. Que, claro, outros autores pretendem fazer isso, né? Existem teorias que elas têm essa perspectiva. Mostrar quais são os processos cerebrais que estão subjacentes aos estados conscientes. Ele acha que isso não é possível porque, de alguma maneira, parece permanecer essa desconexão que eu falava, né, a respeito do Hegel. Então, ele vai propor uma explicação psicológica da consciência. Consciência aqui entendida de uma maneira muito específica como a consciência como uma característica de estados, eventos e processos mentais. Então, só para dar um exemplo, eu estou aqui em Recife, mas eu nasci em Fortaleza. Eu não estava lembrado, né, eu não penso há muito tempo que eu nasci em Fortaleza, mas eu pensei essa memória agora, só para dar um exemplo na minha fala, nesse momento. E o caso é que a minha crença de ter nascido em Fortaleza, que ela estava inconsciente até agora há pouco, agora, de repente, ela se tornou consciente. Então, é isso que o Rosenthal quer explicar. Ele quer explicar a consciência como uma propriedade de estados mentais, como essa minha crença de ter nascido em Fortaleza. Então, ele vai, para essa propriedade de estados mentais, propor uma explicação psicológica, ou seja, uma explicação em termos de outro fenômeno mental. E aí, ele vai dizer que a consciência de um estado mental, ela decorre da ação de um outro estado mental que é a respeito do primeiro. E que esse estado mental, ele é um pensamento assertórico, ou seja, um pensamento que afirma algo, né, sobre o estado mental. Então, ele acha que esse é um caminho para depois se alcançar uma explicação puramente neurocientífica dessa consciência. Uma vez que eu entenda esses fenômenos mentais, né, através de estudo neurocientífico, eu poderia depois fazer uma explicação puramente neurocientífica. Mas, enquanto isso não acontece, é um passo fundamental
explicar a consciência em termos psicológicos. E aí ele recorre aos pensamentos de ordem superior. Ou seja, a minha crença de ter nascido em Fortaleza, ela se tornou consciente a partir do momento em que eu tive um pensamento com o conteúdo de que eu acredito que nasci em Fortaleza. Né? Eu tenho sempre a crença, eu nasci em Fortaleza, mas essa crença só se torna consciente quando ela é objeto de um pensamento que afirma isso. Eu acredito que nasci em Fortaleza. Aí é que eu me torno consciente da minha crença. É interessante notar que essa visão da consciência dos nossos estados mentais, ela é uma visão objetificante dos estados mentais, sob certo ponto de vista, né? Porque ela compara a minha consciência de estados mentais com a minha consciência de objetos. Eu acabei de me dar conta, por exemplo, que eu tenho esse lápis verde aqui do meu lado. Ele estava aqui largado na mesa, e eu não estava lembrado dele, né? Mas aí, de repente, eu fui procurar um objeto aqui para falar agora e dar meu exemplo. Eu vi esse lápis verde, agora eu estou consciente do lápis. Eu tenho uma percepção do lápis. E na teoria de Rosenthal, eu me torno consciente dos meus estados mentais de uma maneira análoga a essa que eu me torno consciente de objetos. Do mesmo modo que uma percepção me torna consciente da presença desse lápis verde aqui na minha mão, é um estado mental que me torna consciente de outro estado mental no qual eu me encontro. Então, é realmente uma perspectiva objetificante, o que é visto, né, negativamente por certas correntes filosóficas, mas, enfim, é o que Rosenthal defende. E aí, para concluir, ainda nesse texto que você citou, os dois conceitos de consciência, ele toca nessas questões do Hegel, né? Nessa questão da subjetividade, né? Mas aí ele vai argumentar que do fato de que nós identificamos os nossos próprios estados mentais através da maneira como é vivenciá-los, né? Eu identifico dor através da maneira como é sentir dor. Eu identifico fome através da maneira como é sentir fome. Eu identifico sede através da maneira como é sentir sede, e por aí vai. Mas do fato de que a gente identifica os nossos estados mentais dessa maneira, não se segue que eles só existam dessa maneira. Né? Eles não precisam ser necessariamente conscientes. E se eles não são necessariamente conscientes, argumenta Rosenthal, nós temos sim um caminho objetivo para chegar neles. Mas isso, na verdade, é mais desenvolvido depois. Né? Nesse texto, ele começa ali a dar os primeiros passos. Mas ao longo de uma série de artigos, ele vai desenvolver essa ideia. Já que nossos estados mentais existem de maneira inconsciente em si mesmos, nós sempre teremos como encontrar um acesso objetivo a eles. E através desse acesso objetivo, esses desafios, né, dualistas, ou mesmo esse desafio explanatório do Hegel, não seriam tão fortes. A gente focou agora em textos de dois filósofos, né, contemporâneos, do Hegel e do Rosenthal. Agora vamos abrir de novo, abranger uma pergunta vasta. Tarek, hoje em dia, quais são os países com maior tradição em filosofia da mente? Você poderia destacar alguns filósofos atuais que propuseram concepções para enfrentar o problema mente-corpo? Veja, Maxwell, a filosofia da mente ela é especialmente forte no mundo de língua inglesa. Né? O Gilbert Ryle, que publicou o conceito de mente, era inglês, ou pelo menos assim, britânico. Né? Não sei se ele era provavelmente da Inglaterra ou de outro país do Reino Unido, né? Não sei. Mas diversos autores importantes eram norte-americanos, né? Como Jerry Fodor, Hilary Putnam, o próprio Kripke. O Hegel era iugoslavo, se eu não me engano, mas emigrou para os Estados Unidos. E a Austrália tem uma fortíssima tradição em filosofia da mente. Né? O David Armstrong, que faleceu em 2014, teve muito impacto na filosofia da mente. Né? Um dos proponentes da teoria da identidade, eu não me lembro agora qual, mas um deles era australiano. David Chalmers, que é um filósofo importante da atualidade, né? um grande nome da filosofia da mente, ele é australiano.
Então, esses países se destacam, né? Mas existem pesquisas, né, em outros lugares, no Canadá, na Itália, na Espanha, em Portugal e no Brasil, né, mas esses 3 países de língua inglesa são os que têm a maior tradição. A própria Alemanha, né, o Wittgenstein, especialmente o Wittgenstein tardio, ele exerce muita influência, né, sobre a filosofia da mente. E isso foi a primeira parte da sua pergunta, né, sobre os países com maior tradição. Em relação a pensadores atuais que propuseram concepções próprias para enfrentar o problema mente-corpo, veja bem, eu não tenho me ocupado muito com o problema mente-corpo desde que eu concluí meu doutorado. Né? O meu doutorado foi sobre o naturalismo biológico de Searle, que é uma proposta de solução para o problema mente-corpo, uma proposta que eu não acho muito bem sucedida, mas depois que eu terminei o doutorado, eu me afastei, né, dessa temática mente-corpo e fui me encaminhando para a temática da consciência, pensada não necessariamente na relação com o corpo, né? Ou seja, não necessariamente pensada em termos do problema de entendê-lo ou não em termos físicos, mas a consciência enquanto o que ela é, sua estrutura, suas diferentes manifestações. Então, eu me sinto mais à vontade para responder essa questão sobre esse meu tema, né, que eu tenho estudado mais profundamente nos últimos tempos, né, essa questão da consciência, que não se identifica necessariamente com o chamado problema dos qualia, né, ou seja, o problema dos aspectos qualitativos dos nossos estados sensoriais. Consciência em termos mais amplos. Então, o próprio Rosenthal, certamente alguém que figura nisto, né, embora já seja alguém cujas contribuições principais, né, já surgiram há bastante tempo, né, o Dois Conceitos de Consciência de 86, a primeira publicação da Teoria da Consciência em 1990, o Explicando a Consciência 2002, ele tem um livro importante de 2005, mas autores mais recentes, assim, que eu acho muito interessantes sobre essa questão da consciência, eu citaria o dinamarquês Dan Zahavi, que ele dirige um centro de estudos da subjetividade lá na Dinamarca, e traz contribuições muito interessantes na medida em que ele se debruça sobre essa questão da consciência na filosofia da mente, trazendo as reflexões da fenomenologia, né, de Husserl, em especial, mas também algumas coisas sobre Brentano. E um outro autor que eu acho extremamente interessante, assim, dos que mais me interessam hoje, é um filósofo israelense chamado Uriah Kriegel, que ele fez carreira nos Estados Unidos, né? Foi professor em algumas universidades dos Estados Unidos, eu acho que também na Austrália, mas atualmente, ou pelo menos assim, até onde eu sei, o mais recente é que ele está numa instituição em Paris, não sei se é École ou se é... Enfim, ele está numa instituição em Paris e ele tem trabalhos extremamente interessantes sobre consciência, publicou há relativamente pouco tempo um livro sobre Brentano, que é um autor que me interessa muito, que tem sido muito estudado, né? É muito interessante. Então, são autores assim bem atuais que eu citaria, né? Assim, como referências a respeito dessa problemática da consciência. Do problema mente-corpo, assim, para não deixar completamente sem resposta, eu me ocupei bastante com o Searle, né, que ele tem uma proposta de solução já há 40 anos, mas não acho lá muito interessante. Donald Davidson, num texto importante chamado Eventos Mentais, propõe a ideia de um monismo anômalo, que é uma forma de fisicalismo que não é reducionista. Existem muitos autores importantes que trabalharam isso, né? Mas eu atualmente não estou muito voltado para o problema mente-corpo, né? Eu estou mais voltado para essa questão da consciência.
Perfeito. Você mencionou, então, os países com mais tradição em filosofia da mente, com maior tradição, né, países de língua inglesa, né, e lá no começo da nossa conversa, você mencionou que quando começou a se interessar pela área, ainda não era tão desenvolvida, apesar de, obviamente, você citar, né, os professores, né, da Unesp, da UFSCar, né, e hoje, assim, hoje em dia, passado algum tempo, como está o nosso país, como o Brasil figura nessa área, frente ao que é realizado no restante do mundo, na área de filosofia da mente? Olha, realmente o crescimento da filosofia da mente no Brasil foi gigantesco, aliás, simplesmente acompanhando o da área de filosofia em geral, né? Realmente a área cresceu muito desde que eu fui para o doutorado até hoje, e o mesmo aconteceu com a filosofia da mente. Eu acho que é um movimento geral, né, de crescimento da área de filosofia. Nesse tempo, então, surgiu um grande número de pessoas, né, além daqueles pioneiros. Nós temos diversos pesquisadores na área de filosofia da mente. O GT de Filosofia da Mente, né, o Grupo de Trabalho de Filosofia da Mente da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que é a instituição, né, mais destacada na área de filosofia do Brasil. Esse GT da ANPOF é muito grande, eu acho que ele é um dos maiores da ANPOF. Realmente muitas pessoas interessadas, e hoje, de fato, nós temos pesquisadores brasileiros que publicam nos grandes periódicos internacionais, participam de eventos. Claro que não é um país que tem o mesmo peso desses outros países que eu mencionei, mas eu sinto assim como uma coisa realmente que começa a despontar, né? Em outros países, você fica sabendo de publicações, né, de pessoas no exterior, né, realmente cresceu bastante, né, em relação à época que eu comecei. Ok. Tarek, diante de sua vasta experiência, quais recomendações você daria para aquela pessoa que tem interesse em enveredar pelo campo da filosofia da mente? Ou seja, a pessoa que está começando os estudos, tem interesse em começar a pesquisar esta área. Veja, do meu ponto de vista, né, de quem começou ali pelo ano 2000, 2001, né, foi quando eu comecei realmente a estudar filosofia da mente, eu diria que essa pessoa que começa a se interessar hoje está numa situação muito melhor, né? Porque naquela época, claro, já existia internet, né? Assim, você encontrava textos em sites, mas não era uma coisa como hoje, que você tem facilidade de conseguir as publicações pela internet, né? Muitas coisas são publicadas até apenas online. Existem diversos sites muito confiáveis, muito sérios, né? De grupos de pesquisa, de instituições, e mesmo assim, nos livros físicos impressos, a gente tem muita coisa sendo publicada o tempo todo, tanto traduções do exterior como trabalhos, né, do próprio país. Então, a pessoa estará numa situação muito mais favorável do que foi a minha. Na época, era muito escassa, era tudo muito difícil. E eu acho realmente assim que é uma área muito interessante, porque ela vai falar no fundo, de nós mesmos, né, no aspecto mais fundamental da nossa vida, que é a nossa vida psicológica. De certo modo, é o que constitui a nossa vida. Claro que nós temos uma vida biológica no sentido do funcionamento do corpo, mas o que a gente chama propriamente de vida são as nossas experiências com o mundo, que elas se fazem através dos nossos fenômenos mentais, né? Então, no fundo, você vai estar estudando a si mesmo, e considerando o crescimento das ciências cognitivas, do papel da psicologia na sociedade, que é uma coisa que eu posso atestar, né? Eu entrei na graduação há mais de 25 anos. Nesse meio tempo, a psicologia, enquanto área de atuação e de pesquisa, se tornou uma coisa mais aceita, inclusive, né? Mas
um uso mais difundido na sociedade, então a pessoa estará se debruçando sobre questões que têm muita relevância, muito impacto, né, na nossa própria vida e na nossa compreensão de nós mesmos. Então, nós temos no Brasil já muitas introduções muito boas, né, a essa área, livros estrangeiros que foram traduzidos, ou livros de autores brasileiros, como, por exemplo, o professor André Leclerc, né, que publicou uma introdução à filosofia da mente há alguns anos. Então, o próprio livro do Churchland, Matéria e Consciência, que ele é um livro de 1988, né, então tem muitas coisas mais recentes que ele não traz, mas é uma boa introdução. Então, pegar essas introduções e buscar talvez se integrar a esses grupos que existem aí por todo o país, né? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, lá na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal de Alagoas, né? Enfim, muitos lugares existem grupos, a pessoa se integrar a esses grupos de alguma maneira e prosseguir, né? É um ambiente muito favorável, pelo menos em comparação à minha época. Ok. Para encerrar nossa conversa, nosso tempo está chegando ao fim, fique à vontade para fazer suas considerações finais, Tarek. Então, Maxwell, para mim é sempre um grande prazer, né, poder falar dessas coisas, até por isso que eu gosto muito de dar aula, e para além das aulas é muito interessante e gratificante fazer esse trabalho mais amplo, né, que possa chegar a mais pessoas através da internet. Nós vivemos uma época difícil no mundo, né, pelas mais diversas razões, entre as quais a situação, né, sanitária, e hoje nós vemos muitas vezes um desprestígio da ciência, do conhecimento, né, maneiras de pensar que às vezes parecem fugir do que nós poderíamos chamar de racionalidade. E nesse sentido eu fico contente de alguma maneira de poder falar sobre essas coisas, e acho importante que todos aqueles que se interessem por isso trabalhem para a gente, né, manter acesa essa chama, né, da reflexão, da argumentação, do conhecimento, da racionalidade. Eu espero, com essa participação no programa, de alguma maneira, né, por mais humilde que seja, contribuir para isso. Excelente. Agradecemos ao Tarek, mais uma vez, por generosamente compartilhar sua experiência acadêmica conosco. Muito obrigado pela parceria, Tarek. Esperamos que esse podcast seja valioso para aquelas e para aqueles que estão começando a se interessar por esses tópicos, assim como almejamos que ele seja uma contribuição, mesmo que modesta, à comunidade de especialistas em filosofia da mente. Aproveitamos o ensejo para convidar a todas e a todos a acompanhar o 6º módulo do projeto Gaia-Nefelibata, no qual discorreremos sobre a crítica de John Searle à inteligência artificial, apresentaremos o naturalismo biológico e o relacionaremos à biologia evolutiva e à neurociência. Além dos 4 vídeos, teremos mais uma vez a grata satisfação de contar com a participação de Tarek Prata em nosso podcast do 6º módulo. Finalmente, para quem se interessar pelo assunto, sugerimos uma consulta ao dossiê Naturalismo Biológico de John Searle, publicado no início de 2021 na Reflexões, revista da Universidade Vale do Acaraú. Muito obrigado a todas e a todos que nos acompanham, que nos acompanharam. Abraços fortes e até breve.